Hoje eu vou te explicar tudo sobre a polêmica envolvendo as diversas versões do VivoBook 15 equipado com o Ryzen 7. E de quebra eu vou te mostrar na prática se existe ou não diferenças reais entre essas duas variantes, já que a gente comprou, testou e desmontou essas duas variantes para poder passar a melhor informação possível para vocês. Então já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Então agora, bora pro vídeo. Se você está pensando em comprar o VivoBook 15 equipado com o Ryzen 7, possivelmente você já se deparou com uma polêmica que está acontecendo, já que antes a ASUS vendia 3 variantes e cada uma delas tinha características diferentes. Então a primeira variante é uma que a gente já mostrou aqui no canal, que vinha com o Ryzen da linha 7000 e tinha tela TN. E lá naquele vídeo a gente mostrou que era um notebook muito bom, mas que a tela atrapalhava um pouco. Ou seja, é um painel bonzinho para você dar aquela trabalhada leve, às vezes consumir um conteúdo, só que não é um painel IPS. Então a primeira coisa que você consegue perceber é isso aqui, ó, o ângulo de visão que é totalmente prejudicado. Então se você mexer a tela para cima, para baixo, ou até para um lado e para o outro, você vai ver que a imagem fica completamente distorcida. E aí depois disso a ASUS lançou algumas variações, como a NJ611, que já vinha com tela IPS, tinha o Ryzen 7 5825U, e tinha um custo-benefício quase imbatível, já que o notebook tinha uma boa construção e além disso já vinha com 8 GB soldados na placa-mãe e um slot extra para você fazer o upgrade. Ou seja, fazer o upgrade era mais barato porque você não precisava tirar o pente e você também conseguiria ativar o Dual Channel. E por fim existia a variante BQ966, que não tinha memória soldada na placa e tinha apenas um slot. Isso significa que para você fazer o upgrade, você tinha que remover o pente e colocar um de tamanho maior. E aí com isso você não conseguiria ativar o Dual Channel, além de ser bem mais caro fazer o upgrade, já que você teria que remover um pente e colocar um de tamanho maior. E o que acabou acontecendo foi justamente a busca pela versão NJ611, já que ela era a melhor custo-benefício disparado e consequentemente acabou sendo a mais vendida. Só que nos últimos meses a ASUS fez uma atualização que acabou deixando as pessoas muito descontentes, já que agora a versão NJ611 é basicamente igual à versão BQ966, ou seja, não tem mais memória soldada na placa e tem apenas um slot. E foi justamente por isso que eu comprei essas duas versões NJ611 e eu vou te mostrar agora a diferença entre elas. Na parte da construção temos exatamente o mesmo notebook, inclusive vou colocar aqui na parte da etiqueta só para você ver que é exatamente o mesmo modelo. Então aqui está escrito M1502YA NJ611 e aqui um pouquinho mais embaixo você vai ver que tem a data de fabricação 2026-02. Então essa aqui ainda é a versão antiga que tem 8 GB soldados e um slot extra para fazer o upgrade. Já nessa outra versão você vai ver que também está escrita a mesma coisa, M1502YA NJ611, só que a data de fabricação é 2026-05. E nessa nova versão a gente não tem a memória soldada. E para descobrir a real diferença entre as máquinas, a primeira coisa que a gente fez foi justamente desmontar. E a primeira diferença que a gente conseguiu ver nessa nova versão foi justamente aqui no slot de memória RAM, já que na versão passada, quando você comprava a versão de 8 GB, o slot vinha vazio e tinha 8 GB soldados na placa. Já nessa versão você consegue ver que o slot de RAM já está ocupado. Outra diferença que a gente notou foi que agora eles estão utilizando SSD NVMe da marca Adata, sendo que na versão passada eles estavam utilizando esse outro SSD NVMe. De resto, o projeto é basicamente idêntico, contando com a mesma construção no PCB e o mesmo sistema de dissipação térmico. E agora dá uma olhada nessa imagem das duas versões lado a lado para você ver o quanto realmente elas são muito parecidas e o que vai mudar é justamente tudo isso que eu te falei. Mas a diferença não fica só na parte interna das duas variantes, já que o desempenho é diretamente afetado pela impossibilidade do Dual Channel. Isso significa que essa nova versão vai ter um desempenho inferior quando comparado com a outra versão que tinha 8 GB soldados, mais um slot extra para fazer o upgrade. E para te mostrar essa diferença, nós rodamos vários testes de benchmark. O primeiro foi o Performance Test, e aqui essa nova versão entregou 20.600 pontos no teste de CPU e 1.800 pontos no teste da placa de vídeo integrada. E se a gente comparar com a versão antiga, ela entregou 20.500 pontos em processador, que fica ali no desempenho bem parecido, só que na GPU integrada ela conseguiu atingir 2.500 pontos, dando uma diferença de mais ou menos 20 a 25%. Já no Geekbench 6, em single core, ela entregou 1.900 pontos, em multicore
6.400 pontos e na GPU cerca de 14.000 pontos. E se a gente comparar novamente com a versão antiga, ela consegue entregar 1.900 pontos em single core, 7.100 pontos em multicore e cerca de 16.500 pontos no teste da GPU integrada. Então na parte da CPU não deu muita diferença, mas em GPU deu 15% de desempenho a menos. Já no 3D Mark, no teste Wildlife Extreme, essa versão bateu 1.570 pontos contra 1.919 pontos da versão passada, dando uma diferença de mais ou menos 18%. No teste Night Rage, essa versão atingiu 10.800 pontos, enquanto que a versão passada atingiu 14.700 pontos, dando a diferença de 26%. Então já deu para perceber que realmente existe uma diferença mesmo as duas versões tendo o mesmo processador, que é o Ryzen 7 5825U. E essa diferença existe justamente por conta do Dual Channel, já que a versão passada consegue ativar o Dual Channel, enquanto que essa versão nova não consegue. E lembrando que a gente fez o teste nessas duas versões com 16 GB de RAM. No caso da versão antiga, a gente colocou mais um pente de 8, já que tem 8 soldados, e nessa versão nova, a gente removeu o pente de 8 e colocou um de 16. Mas para saber a diferença real de desempenho entre essas máquinas, a gente também rodou alguns jogos. Aqui no Fortnite, com o preset no épico, no modo desempenho e na resolução Full HD, nós conseguimos uma média de 90 FPS nessa nova versão, contra cerca de 110 FPS na versão passada. Já no Red Dead Redemption 2, com o preset no baixo na resolução Full HD, essa nova versão conseguiu entregar uma média de 30 FPS. Em alguns momentos ficou na faixa de 25, mas se estabilizou ali na faixa de 30. Já a versão passada conseguiu entregar uma média de 35 FPS. E por fim, no CS2, com o preset no baixo e na resolução Full HD, a nova versão conseguiu entregar uma média de 60 FPS contra cerca de 75 FPS da versão passada. Então a diferença real de potência entre as duas variantes vai girar entre 15 a 25%, dependendo do que você está fazendo. Se você está jogando, se você está editando, ou até mesmo se você está trabalhando com algum programa específico. Mas e aí, Guilherme, depois de tudo que você mostrou, você acha que realmente faz muita diferença dessa nova variante para a variante antiga? E isso aí pode afetar o meu uso diário? E cara, essa resposta é muito subjetiva, mas o que você tem que entender nesse vídeo são dois pontos. O primeiro é que agora fica mais caro você fazer o upgrade, já que na versão passada você tinha um pente de 8 GB soldados na placa-mãe e um slot extra. Então para você fazer o upgrade, bastava você comprar um pente de 8 GB, colocar lá no slot extra e você teria 16 GB de RAM gastando apenas com um pente de 8 GB. Já na nova versão, você vai ter que remover o pente que está nele e colocar um pente de tamanho maior. Então se você comprou a versão de 8 GB, você vai ter que remover ele e necessariamente vai ter que colocar um pente de 16 GB. Então em vez de você comprar apenas um pente de 8 GB, você vai ter que comprar um de 16, que é bem mais caro. Então esse é um ponto muito importante. Só que o segundo ponto também é muito importante, principalmente se você está precisando de um notebook mais potente. Até porque a maioria das pessoas que buscam um notebook com Ryzen 7, eles precisam dessa potência gráfica que normalmente fica um pouquinho acima da média. E como você viu nos testes, essa nova versão acaba não entregando um desempenho muito condizente com o Ryzen 7. Na verdade, ele fica mais parecido com o i5 1334U ou até mesmo um Core i3 100U que equipa o Lenovo Zen 3. Então você vai estar levando para casa um Ryzen 7, mas ele não vai conseguir entregar toda a potência, mesmo que você faça o upgrade. Mas isso não quer dizer necessariamente que essa nova variação do VivoBook 15 com Ryzen 7 é ruim. Quer dizer apenas que agora esse notebook vai atender um público um pouco menor, porque antes ele tinha um custo-benefício absurdo. Com R$ 2.700 você tinha um notebook com tela IPS, carregamento USB do tipo C, possibilidade de upgrade Dual Channel e um bom desempenho, e agora você tem uma máquina que é um pouco mais modesta, com um desempenho ali parecido com o Core i3, um i5, mas que ainda entrega uma boa construção, porta de carregamento USB do tipo C, tem um slot de RAM, mesmo que seja apenas um e você possa trocar, e para que ele faça sentido, como eu falei anteriormente, você tem que encontrar ele num bom valor. Eu recomendo que você entre nos nossos grupos de ofertas, e também você precisa ter um uso um pouco mais leve e moderado, já que mesmo tendo um Ryzen 7, você não tem toda a potência que o Ryzen 7 pode entregar. Mas Guilherme, como que eu sei se eu comprei a versão antiga ou se eu comprei a versão nova sem precisar desmontar o notebook? E cara, isso é um pouquinho difícil, porque você não consegue ver pelo sistema se ele tem um ou dois slots, já que as duas versões aparecem como dois slots, mas na verdade só uma tem memória soldada mais slot e a outra tem apenas um slot. A dica que eu posso dar para vocês é pegar o notebook, dar uma olhada aqui na etiqueta e possivelmente, se ela for um pouco mais antiga, igual 2026-02, possivelmente ainda é a versão antiga, mas se tiver 5, 6, aí você já vai estar com a versão nova. E outra coisa que você pode fazer é pegar o seu celular, jogar a lanterna bem aqui
e ver se o slot está ocupado. Se você comprou a versão de 8 GB e o slot estiver ocupado, isso quer dizer que é a versão nova. E se você bateu a luz aqui e o slot está vazio e você comprou a versão com 8 GB, então quer dizer que você ainda pegou a versão antiga que tem o slot e a memória soldada. E essa versão antiga a gente comprou lá na Amazon. Aparentemente eles ainda têm estoque dessa versão antiga, já a versão nova foi comprada lá na loja oficial da Shopee. Então isso não é uma garantia que você vai receber a versão antiga, mas eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon que a gente comprou, porque possivelmente você ainda pode conseguir pegar a versão antiga que está no estoque deles. E eu também vou deixar aqui na descrição o link do VivoBook 15 com Ryzen 7 já com 16 GB de RAM. Mas agora eu quero saber o que você achou dessa mudança feita pela ASUS. Você acha que faz algum sentido você pegar um notebook que já era perfeito e fazer um downgrade nele? Ou você acha que isso aí foi um erro gigantesco? E cara, eu acredito que foi um grande erro da ASUS, porque esse aqui é um notebook espetacular e com certeza seria um dos mais vendidos até o final do ano, já que por menos de R$3.000 a gente tinha boa construção, boas conectividades, TLPS, possibilidade de upgrade de RAM e também um Ryzen 7 com boa potência. E sinceramente eu espero que esse vídeo chegue na ASUS para que eles possam repensar esse posicionamento e consequentemente voltar à versão antiga. Então esse foi o vídeo, eu espero sinceramente que eu tenha conseguido explicar da melhor forma possível para vocês tudo sobre essa polêmica. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e também deixa aí qual que é o seu posicionamento sobre essa mudança. Um grande abraço e tchau!